Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos a mais uma reflexão da série Vida Espírita. Nós vamos começar hoje com uma pergunta. Você já parou para pensar sobre aquilo o que você pensa? Ficou estranha a pergunta? É, vamos melhorar um pouco a questão, né? Quantas vezes nós analisamos os nossos próprios pensamentos e tentamos controlá-los? Sabia que essa é uma tarefa essencial para a nossa vida aqui na Terra? Esse é talvez o ensinamento mais importante do Espiritismo no que diz respeito ao relacionamento que temos com a gente mesmo. No que diz respeito ao autoconhecimento e à reforma íntima que todos nós temos que fazer enquanto espíritas. Talvez esse seja o passo mais importante e o primeiro passo a dar. Isso porque lá no Livro dos Espíritos nós temos uma pergunta que é uma pergunta muito importante. É uma pergunta fundamental para entendermos a nossa vida na Terra. A pergunta 459, na qual Allan Kardec, ao estudar essa questão da influência dos espíritos em nossas vidas, terá a oportunidade de questionar os espíritos superiores no seguinte sentido: os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos? Olha só, pensamentos e atos. Não apenas pensamentos, né? Nos atos também. E a resposta virá mais ou menos nos seguintes termos: influenciam e muito, sendo que de ordinário são eles quem vos dirigem. São os espíritos quem dirigem as nossas vidas. E a gente precisa entender um pouquinho como é que isso acontece. Bom, princípios da doutrina espírita, né? A comunicação entre os espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, se dá essencialmente pelo pensamento. No plano espiritual, apenas pelo pensamento. Não precisa dessa palavra, né? Da palavra falada para a comunicação dos espíritos. E quando nós estamos encarnados e nos comunicamos com eles, isso também se dá através do pensamento. Eles se comunicam conosco através do pensamento. Claro, né, que espíritos encarnados se comunicam através da palavra, dos gestos, dos olhares e assim por diante. Estamos tratando da relação entre espíritos desencarnados e entre espíritos desencarnados e nós, dessa comunicação. Como é que se comunicam os desencarnados? Pelo pensamento. E como que esses espíritos no plano espiritual se comunicam conosco, com nós que estamos encarnados? Através do pensamento também. Então vejam só, como é que eles influenciam em nossos pensamentos e atos a ponto de nos dirigir aqui na Terra? Parece que a gente se transforma muitas vezes em joguetes desses espíritos. Isso é verdade. Mas lembrando, né, que a gente tem dois tipos de espíritos, pelo menos dois tipos, que guiam as nossas vidas, né? Aqueles que querem o nosso bem e aqueles que não querem. Então, olha só como que essa pergunta é importante e como que a atenção ao nosso pensamento é algo essencial para as nossas vidas. Como que eles dirigem nossos atos? Ora, influenciando em nosso pensamento. Tem um exemplo que está na própria doutrina espírita, que é o seguinte: às vezes a gente pode estar caminhando por uma rua, voltando para casa, por exemplo, e receber uma sugestão em nosso pensamento de um espírito que diz: olha, mude um pouco o seu caminho hoje, vire por essa rua aqui. E a gente muda o caminho, entra por aquela rua e encontra uma carteira com algum dinheiro no chão. Aí, para elaborar um pouquinho mais o exemplo que está aqui na doutrina espírita, né, que ele não é tão rico em detalhes assim, mas é para forçar um pouquinho a nossa capacidade, né, de análise da situação. A gente pega essa carteira do chão, vê que tem uma identidade dentro e que tem uma quantia em dinheiro. Então a gente sabe a quem aquilo pertence. E ali a gente está sendo tentado. A gente vai ficar com aquele dinheiro, jogar a carteira fora, a gente vai devolver a carteira só com o documento para a pessoa, a gente vai. O que que a gente vai fazer? A gente vai agir de forma correta, de forma íntegra, de forma honesta, ou a gente não vai? Dependendo do espírito que nos dirigiu para aquela situação,
a gente pode continuar recebendo influências, né? Se é um espírito que nos quer bem e que quer o bem daquela pessoa que é a proprietária da carteira, ele vai continuar nos influenciando. Olha, devolva, não pegue o dinheiro. Senão, né, as influências serão outras. Tá vendo? Olha, um dinheiro fácil aí para você, jogue a carteira fora. E aí então a gente vai ter que colocar todo o poder do nosso livre-arbítrio e do nosso conhecimento das leis divinas, nossa força moral para decidir aquilo que é o melhor, aquilo que é o mais honesto, aquilo que é o que realmente deve ser feito, né? Devolver a carteira com o dinheiro para o seu dono, que nem sempre é fácil de ser feito, né? As tentações nos envolvem. E olha só como que os espíritos de ordinário dirigem os nossos pensamentos e, através dos nossos pensamentos, os nossos atos. Se nós somos uma pessoa que já tem a tendência a, a tirar vantagem de certas situações, mais uma vez a gente vai fazer isso. Se já somos uma pessoa muito honesta, podemos estar provados nessa situação e então, mais uma vez, para a gente fortalecer a questão da nossa honestidade, da nossa perseverança em fazer o bem. Então vejamos, né? Os espíritos dirigem aqui a todos nós na Terra, sejam bons ou maus espíritos, o que nos leva a pensar na sequência da informação, né? O espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, vai falar um pouquinho sobre a questão da mente. O que é a mente? A mente, para o Emmanuel, é a união de nossos pensamentos com nossos sentimentos. É isso que forma a nossa casa, o nosso ambiente mental. E por que não dizer a nossa casa fluídica, né? Aquilo que está ao nosso entorno, enquanto vibrações, vibrações de cada espírito. Então, o espírito que pensa em fazer o mal, que sente que deve fazer o mal e que faz o mal, ele tem uma vibração ao seu redor, ele tem uma casa mental. Eu encontrei uma carteira, eu serei beneficiado se eu pegar esse dinheiro, ninguém vai saber se eu jogar essa carteira fora, então eu vou fazer isso. Eu crio um ambiente mental para mim. Veja que o ambiente mental já está além do pensamento puro, né? Apenas do pensamento. Já envolve também o sentimento. Eu tenho o sentimento, o desejo de fazer isso, de ficar com essa quantia em dinheiro. E o contrário também pode acontecer. Mas aí envolve, né, a questão da vontade, do livre-arbítrio do espírito que está vivendo essa situação. Não, eu vim até aqui, peguei essa carteira, eu tenho desejo de ficar com esse dinheiro, mas eu não vou ficar porque eu sei que isso é errado. Eu sei que não é meu, não me pertence, que é de outra pessoa, que pode passar dificuldade, inclusive, se eu não devolver. Então, eu não sei qual é a situação dessa pessoa, eu preciso devolver esse dinheiro para ela. Então, a pessoa luta contra o seu desejo, e isso é reforma íntima. Né? Luta contra seu mau pensamento, isso já é reforma íntima. Por isso dizíamos agora há pouco, né? Esse talvez seja o passo mais importante, primeiro passo para a nossa reforma íntima. Então, olha só, cuidar do nosso ambiente mental, do ambiente do nosso pensamento, é a principal tarefa que temos aqui. Isso nos protege com relação a doenças, porque o espírito que vibra o tempo todo na maledicência, no mal-estar, ele se acha vítima das circunstâncias terrenas. Ah, agora eu achei essa carteira, mas por que que Deus permitiu isso? Nem sei o que que eu faço agora. Vive em eterno conflito, né, com as coisas da vida, com as situações, com o bem-estar dos outros. Olha, eu queria tanto aquele emprego e fulano conseguiu. Ah, eu queria tanto ter um cachorro daquele tipo e fulano tem. Tá lá no Instagram. Olha só, né? Eu tô com essa tocinha chata, não passa. Eu queria tanto que ela sarasse. A pessoa reclama de tudo, tudo para ela não tá bom, né? Quando ela consegue alguma coisa, ela ainda acha um pequeno defeitinho. Então tudo é motivo ali para a pessoa ter um descontentamento, uma tristeza, tudo para ela ter uma vírgula, um senão. Olha só que tipo de ambiente mental e emocional essa pessoa está criando para si mesma. É um ambiente que não tem o respaldo dos bons espíritos. Ela está chamando por afinidade espíritos que vibram, que pensam igual a ela. Isso leva ao adoecimento, sim.
do próprio espírito, o adoecimento emocional, as patologias como a depressão, por exemplo, a tristeza, a ansiedade, decorrem desses pensamentos que não são tratados, analisados, modificados. Por isso perguntávamos, né? Você já pensou a respeito daquilo que você está pensando agora? Mude seus pensamentos quando eles não são bons pensamentos. Porque, inclusive, meus amigos, esse é o terceiro e último âmbito aqui da nossa análise, né? O primeiro, o pensamento em si mesmo. O segundo, a casa mental, o que se cria na casa mental. E o terceiro, as afinidades que se cria. Pensando o mal, a gente convida para o nosso convívio espíritos que pensam o mal como nós estamos pensando, que são tristes como nós estamos nos entristecendo, que são inconformados, assim como nós estamos nos inconformando. Daí passamos a revolta e convidamos espíritos revoltados, né? Então, cuidado com os pensamentos, porque o pensamento firme no bem, o pensamento firme na fé para o futuro, o pensamento de bem-estar constante, esse sim traz saúde, atrai a companhia de nossos anjos da guarda, espíritos que nos amam incondicionalmente e nos trazem para as energias positivas que vão modificar a nossa vida aqui na Terra. Então, atenção ao nosso pensamento, primeira instância e primeira faculdade do espírito, a faculdade de pensar. Vamos cuidar com carinho dela, porque ela decide os rumos da nossa vida aqui na Terra. Um abraço fraterno, queridos. Nos vemos em breve com mais uma reflexão da série Vida Espírita. Até logo mais.